Então, φ de x é isso, ou φ de x é igual a 1. Qualquer que seja o x real, que é uma das soluções. Isso aqui com C real, onde C é real, onde C é um número real, ou φ de x é a constante 1, porque está lá resolvido. As funções constantes 1 e menos 1 são soluções desta equação aqui. E quando eu pego C real, o menos 1 está aqui, porque quando C é 0, a solução é menos 1. Já foi bem discutido lá na, eu acho que é a penúltima aula, tá? Então, você já sabe o seguinte, a solução que no ponto 0 é 2 não é essa. Essa daqui é 1 em todo canto. Então, a solução que no ponto 0 é 2 vai ser tirada daqui. Daí, você tem o seguinte, φ de 0 é 2, que você está atrás dessa solução, φ de 0 é 2, se somente se o quê? Se somente se C mais 1, né? Que é C vezes E elevado a 0, né? C elevado a 0, então fica C mais 1, sobre o quê? Sobre C menos 1 é 2. Correto? Correto? Porque vai sair daqui, ó. Vai sair daqui. A solução que no ponto 0 é 2 vai sair dessa família aqui. Essa daqui no ponto 0 não é 2. Que é assim somente se o quê, hein? C mais 1 é igual a quê? 2C menos 2. Muito bem. Vamos continuar aqui. Que é se somente se o quê? Que é se somente se o quê? C igual a quê? Fica 2, fica C igual a 3. Igual a 3. Concordam comigo? Ó, que fica, né? C igual a 3. Daí, assim, φ tá interrogação. Φ de tanto em R dada por φ de x igual a quê, hein? Igual a quê? 3 vezes E elevado a quê? 2x mais 1 sobre quem? 3 vezes E elevado a 2x, que? Menos 1. Qualquer que seja x pertencente, e vamos completar depois, é a solução, de quem? Da equação diferencial com a condição inicial dada. Tá bom? Romildo, e essa interrogação? Essa interrogação é porque isso aqui pode ser 0. Vamos descobrir onde é que isso é 0. Onde é que isso é 0, ó. Aí eu vou fazer a parte, tá? Ó, fazer a parte. O problema já... Isso aqui é uma conta que eu faço escondida. Vou fazer uma conta escondida. Quando é que 3 vezes E elevado a 2x menos 1 é 0? 3 vezes E elevado a 2x menos 1 é 0. Se somente se o quê? E elevado a 2x é igual a quê? 1/3. Que é se somente se 2x é igual ao logaritmo natural de quem? 1/3.
Que é se somente se o quê? X é igual a quê? O logaritmo natural de 1/3 é menos o logaritmo natural de 3. Então, se somente x é igual a menos logaritmo natural de quê? De 3 sobre 2. Então, o x não pode ser isso. X não pode ser. Significa que o domínio da solução, sendo um intervalo aberto, ou é esse intervalo, ou é esse intervalo. Isso aqui é um número negativo, tá? Isso aqui é um número negativo. O logaritmo natural de 3 é positivo, sobre 2 positivo, com menos. Ou é esse intervalo, ou é esse. Qual desses dois eu vou pegar para ser o domínio da minha solução do problema do valor inicial? Por quê? Hã? Qual é a condição inicial? Qual é? Que no ponto 0 é 2. O 0 está em qual dos intervalos? O 0 está em qual? Menos aqui. Menos. O 0 está em qual dos intervalos? No primeiro ou no segundo? Segundo. Então, o domínio é esse. Então, φ... Então, olha o domínio. Ó. Quem é o domínio? Quem é? Do intervalo menos logaritmo natural de 3 sobre 2 mais infinito. Não está aqui. Φ. Vou botar direito, tá? Já que eu apaguei. Φ. Intervalo menos logaritmo natural de 3 sobre 2 mais infinito em E. Não é porque a constante é negativa, não. Não é porque a constante é positiva, não. Por causa disso aqui, ó. O domínio da solução é um desses intervalos. Então tem que ser o intervalo em R dada por qualquer que seja x aonde? No intervalo menos logaritmo natural de 3 sobre 2 mais infinito. Isso é a solução da equação diferencial. Entendido? Isso é a parte. Domínio é o intervalo, tá? É a solução com a condição inicial dada, ou seja, aqui no ponto 0 é quanto? No ponto 0 é 2. Justamente no ponto 0 vai ficar quanto? 4 sobre 2 dá 2. Isso aí. Entendido? Entendido? Isso aqui é a parte. Agora vamos... Encerra-se aqui equações diferenciais lineares de ordem 1. Agora vamos para a introdução às equações diferenciais lineares de ordem 2, segunda ordem. Okay? Entendido aí? Vamos lá. Tudo bom? Deixa eu apagar tudo. Ó. Tá. Uma equação diferencial de ordem 2, a sua forma geral é essa, né? F duas linhas de x igual a uma f grande de 3 variáveis, tá? Se eu fosse f grande de 3 variáveis, era igual a x, f de x, f' de x. Ou seja, a pergunta ela é dada escrever na segunda derivada como função de x do valor da função
da função em x e da sua derivada primeira. Essa é a forma geral de uma equação diferencial. Já foi visto aqui, tá certo? Isso aqui é a forma geral. E aí, a função é de 3 variáveis, tá? E em 3 variáveis também tem as derivadas parciais. Vamos só pegar aqui, por exemplo, essa equação aqui, ó. F duas linhas de x igual a x mais f de x mais f' de x ao quadrado, ó. Tá aqui, equação diferencial de ordem 2. Ela tá na forma o quê? F grande de x, f de x, f' de x, onde essa equação tá dessa forma, onde quem é a f num trio x, y, z, quem é? Quem é? X mais o quê? Mais y, mais o quê? Z ao quadrado. E quando eu tenho funções de 3 variáveis, eu também tenho derivadas parciais. Tá? Eu também tenho derivadas parciais. E segue o mesmo princípio. Derivar parcialmente em relação a x é derivar tratando y, z como constantes. Então, daí, isso é o que você precisa saber. É mais do que isso, tá? Mais do que isso, não. A definição não é isso. Isso é consequência, tá? A definição de derivada parcial é outra. Mas como consequência, você tem... E vamos trabalhar com a consequência. Para vocês, eu vou partir da consequência. Então, daí, por exemplo, quem é a derivada parcial da f em relação à primeira variável? Em relação a x, no ponto x, y, z, quem é? Quando eu derivo isso aqui, considerando as outras variáveis como constantes, então, derivada em relação a x, pensando em que fica quanto? Derivada parcial de f em relação à segunda variável, no ponto x, y, z. Quem é? 1 também. E a derivada parcial de f em relação à terceira variável, no ponto x, y, z. Vai ser muito bem, 2z. E aí você observa que, sendo f função de 3 variáveis, essas derivadas parciais também são funções de 3 variáveis. E aí tem a continuidade também, só que aqui os pontos estão aonde? No R3. E você faz um ponto se aproximar de outro no R3, antes era no R2. Vê se vocês entenderam mesmo. Lá. Diga. Por que a terceira do 2Z? Por que a terceira do 2Z? Porque quando você olha para cá, para chegar aqui, e é isso que você tem que ficar, tá? Você tem que derivar parcialmente, você considera x e y como constantes. Presta atenção. Então, sendo, por exemplo, ó, g de x, y, z igual a x2 mais x3, y2 mais y3, x4, z4. Ó, tens função de 3 variáveis. Tens. Qual é a derivada parcial de g em relação a x? Qual é? 2x 3x2, y2 mais 3x2, y2. Porque o y2 é constante, tá? Dois x mais quanto? 3x2, y2.
Quem é a derivada parcial de G em relação a Y? Quem é? Não? Fica o quê? 2x3y mais 3 o quê? Z4. E derivada parcial de G em relação a Z? Dá quanto? 4y3 Z3. Muito bem. Só mais uma. Na derivada parcial em relação a x, aconteceu com y3 e 4. Na derivada parcial em relação a x, você trata yz como constantes, sendo h de x, yz igual a raiz quadrada de x2 mais y3 mais e4. Tens, vamos encerrar aqui. Quem é a derivada parcial de h em relação a x? Quem é? 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 mais y3 mais e4 vezes o quê? 2x. Derivada parcial de h em relação a y no ponto x, y, z. Quem é? 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 mais y3 mais e4 vezes o quê? 3y2. E derivada parcial de h em relação a z, dh dz, no ponto x, y, z. 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 mais y3 mais e4, 4z3. Tá bom? Só que aqui, olha, se você olhar para cá, quem é o domínio da G? Quem é o domínio da G? É o R3. Há alguma restrição para calcular isso aqui? Não, eu posso fazer essa conta em todo o trio do R3, em todo o ponto do R3. E quem é o domínio da H aqui? Quem é? O domínio da H, aqui não, aqui é diferente. É o conjunto formado por cada par x, y, z do R3, tá o quê? x2 mais y3 mais e4 é o quê? Maior que ou igual a zero. Tá certo? Maior que ou igual a zero. Então, isso aí, é isso que você precisa. Essas funções são todas contínuas, não são? São todas contínuas, quer dizer, se um ponto se aproxima de outro ponto, se um ponto P se aproxima do ponto Q, o valor da função em P se aproxima do valor da função em Q. Intuitivamente isso é verdade. Então vamos ao principal teorema, teorema de existência e unicidade. Eu vou apagar tudo e colocar o teorema de existência e unicidade aqui para as equações diferenciais ordinárias, de ordem 2. Você tem também o conceito de conjunto aberto, tá? Mas só agora as bolas são bolas mesmo, né? Você tem as bolinhas lá dentro do R3, que são as esferas, tá? Tem a esfera aberta, esfera fechada, tá? Tem tudo, mas eu não vou entrar nesses detalhes, só vou colocar aqui o teorema, teorema de existência e unicidade. Diga, garoto. Pronto, se deu 20, pare aí.